Olá, bom dia a todos e todas. Está começando mais um Extra Classe TV, hoje dando continuidade à série de programas de férias e vamos conversar com a professora Ana Paula, ela que é professora na Rede Municipal do Natal, é militante do Movimento Negro. Vamos falar sobre ancestralidade e o racismo nas escolas. Ana Paula, muito bom dia para você, obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço. Ana Paula, como é que esse tema, como é que o racismo aparece nas escolas? Todos os dias é uma coisa constante e é frequente as queixas com relação ao racismo recreativo, com relação ao racismo religioso. Isso sem falar no currículo, que a gente vai ter aí a Lei 10.639, que é uma lei que está fazendo 20 anos esse ano, mas já era um artigo da LDB, da Constituição, aliás, de 1996. Então, assim, é muito tempo que a gente já vem de uma obrigatoriedade para ensinar a história da África e, com isso, ensinar a espiritualidade africana, mas isso não acontece. Os professores seguem invisibilizando, negligenciando, e a escola acaba virando um puxadinho das igrejas, de algumas pessoas, alguns professores e gestores que acham que ali é o lugar de evangelizar. Nós até conversamos sobre isso numa live em novembro, não foi contigo, mas com outros entrevistados. E eu queria saber, Ana Paula, o que é ancestralidade, corrigindo, e qual a importância para as pessoas negras? Eu acho que a ancestralidade está ficando igual a racismo estrutural. É um assunto que virou moda, todo mundo fala, né? Ah, ancestralidade, minha ancestralidade. E as pessoas pouco têm pensado o que significa de fato. Um ancestral é uma pessoa que viveu na Terra e que teve uma conduta exemplar, ao ponto de merecer ser lembrado e cultuado pelos seus descendentes. Então, não é todo mundo que vira ancestral. Né? E aí, se a gente pensar que, por exemplo, pessoas brancas, e eu não estou falando de todas, porque vale salientar que pessoas negras não têm ódio de pessoas brancas, a gente tem ódio racista. Mas se a gente pensar que o seu ancestral, por exemplo, lá atrás pode ter sido um colonizador, cabe a você entender que essa pessoa não é um ancestral. Ele é um antepassado seu. E aí vem para você não a culpa, mas não é minha culpa do meu, sei lá, tataravô ter sido escravocrata. Mas é sua responsabilidade refazer essa conduta a partir daqui. Entende? Não deve ser cultuado, não deve ser venerado. Não. Então, cabe às pessoas brancas, porque eu escutei na escola, mas é a sua luta. Não, a luta não é minha, porque quem criou o racismo não fui eu. Então, cabe às pessoas brancas também entender que essa luta é principalmente delas. E, Ana Paula, na sua concepção, existe um debate maior, se joga uma luz maior sobre a questão do povo negro em relação à questão do povo indígena ou não? O movimento negro ele é mais antigo no Brasil. A gente costuma dizer que desde que o navio negreiro veio de África para cá, veio sequestrado para cá, né, ali já era movimento negro, porque sempre houve resistência. E o movimento não é só um, existem outros movimentos negros, o hip hop, o samba, tudo isso é movimento negro. Mas o movimento negro se organizou antes que o movimento indígena, então a gente vai ter a organização dos povos indígenas ali pela década de 70 para cá, é uma coisa muito recente. Mas eu acredito que os povos indígenas têm se organizado melhor, em termos de luta, sabe, de coletivo. E a gente também não costuma pensar sobre o povo cigano, que também é uma população que poucas leis que amparam e que as pessoas também visibilizam e não estão pensando na condição dessas pessoas na escola, porque crianças ciganas estão por aí, né? Ana Paula, você falou da Lei 10.639, que completou 20 anos, que é sobre o ensino, do povo indígena, o povo negro, está em vigor há 20 anos, e você falou da questão da evangelização. Por que é que existe uma resistência muito grande na escola de ensinar a história da África, a história dos ancestrais, a história do povo indígena? Desde o período do iluminismo, que a gente vai ter ali toda uma estrutura que tenta convencer a população de que tudo que vem das pessoas negras está associado ao demônio, sendo que essa figura mitológica não está dentro da nossa história, dentro dos nossos itãs, entende? Não existe essa figura, nem dentro dos povos indígenas, nem dentro dos povos negros, não existe essa personalidade. Então, há uma coisa que é dita, como os brancos, racistas, são os donos dos meios de produção, eles reproduzem isso na literatura, eles reproduzem isso no cinema, eles reproduzem isso nas igrejas, e aí acaba que as pessoas que têm pouca informação, ou até pessoas instruídas, estão reforçando esse tipo de
Informação. Quando a gente chega na escola, a gente vai ver vários professores que são evangélicos e que para eles está muito conveniente, né? Fazer oração e vai dizer que é universal, vai fazer o Pai Nosso e vai dizer que é universal. Vai trabalhar com todo o calendário cristão, a Páscoa, agora o Natal, né, o nascimento de Cristo. Tem escola que está fazendo o teatro do nascimento de Cristo, né? Quer dizer, isso deveria ter sido feito nas igrejas e não na escola. E o principal papel, que seria cumprir com a Lei 10.639 e 11.645, não está acontecendo. Ana Paula, você é do Candomblé, não é isso? Isso, Candomblé e Jurema. Candomblé e Jurema. E todo mundo sabe disso. Como é que você lida com isso no dia a dia? Com os pais, com os alunos, com a escola? Você sofre algum tipo de preconceito? Todos os dias. Todos os dias. Estou falando especificamente da escola, do espaço da escola. Todos os dias. Todos os dias, e não só eu, todas as crianças que são de terreiro. Eu passei por várias escolas que as crianças me diziam assim, eu não vou, minha mãe de santo pede para eu não ir com a minha conta, com a minha guia, para eu não sofrer racismo na escola. E Orixá não quer isso de você, né? Então, elas andam com uma pulseirinha de elástico, com a miçanga ali, para evitar esse tipo de constrangimento. Você se escondeu o que você é para você não ser recriminado. Exatamente, para você não sofrer rejeição. Eu sofro todos os dias. Eu estou dando aula, inclusive recentemente na minha escola, eu estava dando aula e uma criança de uma outra turma passou e se benzeu quando me viu. E aí, quando a gente foi conversar com o professor, ele disse que tinha certeza, ele disse na frente da coordenação de todo mundo, que tinha certeza que toda pessoa de candomblé tinha relação com o demônio. Ou seja, o racista, os professores racistas, eles estão fazendo as coisas sem nenhum constrangimento. Eles estão dizendo as coisas sem nenhum constrangimento, porque eles sabem que a escola não vai dar esse suporte, né? Então, precisei fazer toda uma denúncia, toda uma discussão para poder resolver a situação. Mas se a gente pensar que a gente usa uma roupa, na sexta-feira a gente usa branco. Eu uso minhas contas normalmente. Eu uso meu turbante, meu pano de cabeça. E aí, todos os dias eu faço isso como uma forma de estar lembrando as pessoas que existem outras religiões para além da cristã. Mas é sempre adoecedor. É sempre adoecedor, porque você está num lugar onde você sabe que não é benquisto, onde as pessoas não lhe aceitam. Muito embora a minha rede de apoio sejam as mães das crianças, que são pessoas evangélicas e têm uma outra cabeça e compreendem que isso não tem relação nenhuma, sua conduta como professora e sua religiosidade. Ok, Ana Paula, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com Extra Classe TV. O SINT-RN está presente através do site. O site do SINT-RN veicula as últimas notícias da luta do sindicato e da classe trabalhadora. É atualizado diariamente e permite comentários e interação com as redes sociais. Quem acessa o site fica por dentro de todas as notícias das ações do sindicato de forma rápida e dinâmica. Estamos de volta com Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos conversando com a professora Ana Paula, que é professora da Rede Municipal do Natal e é militante do Movimento Negro. Estamos falando sobre ancestralidade e o racismo na escola. Ana Paula, retomando o nosso bate-papo, eu queria saber de você como é que a mídia, a religião, os elementos culturais influenciam o racismo no dia a dia. A gente é bombardeado todos os dias. Como mulher negra, todos os dias eu sou lembrada que eu não sou bonita, eu não sou o padrão de beleza que a sociedade exige. Eu sou uma mulher negra, gorda. E aí, todos os dias, a sociedade me lembra que eu não sou bonita, que eu não estou dentro do padrão. Então, a mídia vai reforçar essa questão das datas cristãs, vai reforçar esses padrões, sabe, de cisgeneridade, esse padrão de heterossexualidade, esse padrão de cristianismo. E a gente precisa compreender que o Brasil é um Estado laico e a gente precisa respeitar isso. A Bíblia não é o documento que vai reger o país, né? É a Constituição. Isso precisa ficar claro. Então, as famílias, as escolas, todas as pessoas precisam começar a consumir literatura negra, começar a consumir obras de pessoas negras. A gente tem aí livros baratinhos, como o da Djamila Ribeiro, que é o manual
antirracista, que acho que é R$20, é um livrinho para todo mundo, né? Com uma escrita simples que a gente consegue entender a discussão e pensar qual é a minha responsabilidade nesse processo. Porque, novamente, não é uma luta só de pessoas negras, é uma luta de todo mundo, né? Porque se existe racismo é porque alguém está sendo racista, alguém está reforçando essa estrutura. Então, a gente precisa se comprometer, porque crianças estão adoecendo, professoras estão adoecendo na escola por causa dessa estrutura e alguém está sendo responsável por isso. Ana Paula, o ex-presidente, né, e à época candidato Jair Bolsonaro, em 2018, ele disse que não existe essa coisa do racismo. Ele falou isso deu uma declaração. Como é que você avalia você como mulher negra, professora, candomblé da Jurema, enfim, como é que você avalia essa declaração? E ele não disse só isso não, ele disse que o Brasil é um país, ele reforçava um discurso de democracia racial, do mito da democracia racial. E durante o mês de novembro eu escutei muita gente dizendo assim, para que um mês da consciência negra se nós precisamos de uma consciência humana, né? Esse discurso é muito antigo. E é muito interessante, porque isso foi construído na década de 60, durante a ditadura militar, que é o mito da democracia racial, pelo Gilberto Freire, e que vem sendo reforçado até hoje. Mas quando a gente olha os dados estatísticos, a gente vê bem direitinho o lugar que pessoas negras ocupam e que pessoas brancas ocupam, né? Lugar de poder e decisão são pessoas brancas. Quando você olha o lugar das pessoas negras, elas estão sempre ganhando menos, elas estão sempre subjugadas na sociedade. Eu acredito que depois desse governo Bolsonaro as coisas pioraram muito, porque quando a gente tem um presidente que legitima esse discurso, você encontra pessoas que agora vão falar abertamente sobre isso sem um pudor, porque o presidente estava legitimando. O que a gente precisa entender, e que foi uma grande vitória da gente, é que agora a injúria racial se equiparou a racismo. Então, é um crime inafiançável, né? E a gente precisa fazer valer os nossos direitos. Inafiançável e imprescritível, né? Se eu não estou enganado. Exatamente. Então, as pessoas que estão sofrendo constrangimento, racismo na escola, seja ele recreativo, religioso ou de qualquer ordem, elas precisam denunciar. Elas precisam denunciar, inclusive a Secretaria de Educação, a direção da escola. Se a direção da escola não se pronuncia, a gente precisa denunciar como conivente, sabe? Quem está sendo dirigente desses espaços precisa entender o peso da responsabilidade que tem nas mãos. Porque não dá mais para a gente ver crianças sofrendo racismo, professores sofrendo racismo e a sociedade fazendo de conta que nada está acontecendo. Então, você estava dizendo que tem que sair do discurso e ir para a prática. E para terminar o nosso bate-papo de hoje, Ana Paula, como é que as secretarias, né, estadual, a municipal de Natal, já que você é professora do município, têm atuado para combater o racismo, inclusive o racismo religioso nas escolas? Eu não vejo nenhum tipo de atitude, eu não vejo nenhum tipo de ação. Eu sou palestrante, sou professora da rede há mais de 20 anos, eu sou palestrante, contadora de história. Todas as atividades que eu venho fazendo nas escolas, eu faço por conta própria. Eu negocio com a escola, compra de alguns livros, como eu sou escritora. Muitas vezes eu vou de forma gratuita, porque eu percebo o empenho dos professores, então eu faço esse esforço. Mas quando a gente pensa na Secretaria de Educação, município, estado, não existe nenhum tipo de esforço, sabe? Não existe nenhum tipo de formação séria, não existe nenhum tipo de fiscalização, isso que acho que é muito importante, porque eu acredito que a educação é importante para a gente conduzir o processo. Mas as informações estão aí, os livros estão aí, sabe? 20 anos de uma lei, esses professores estão esperando o quê para começar, entende? E a gente... Assim, a partir do momento que existe uma fiscalização do Estado, de começar a conversar, de começar a fiscalizar, perguntar aos professores o que está acontecendo de fato, olhar esses documentos da escola, se está no regimento, se está no PPP, mas isso não acontece. Ana Paula, muito obrigado por você estar aqui, né? Aceitou o convite do Cinti, em nome do Cinti, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada a você. E vamos ficando por aqui. Próximo domingo vamos conversar com Silvia Dutra e com Ana Cláudia, advogadas do Cinti-RN, no âmbito da Rede Municipal do Natal. Vamos falar sobre as lutas de 2023, né, uma retrospectiva das lutas de 2023. Para você que nos acompanhou, nos assistiu, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Até a próxima. O Cinti-RN está presente através do site. O site do Cinti-RN veicula as últimas notícias da luta do sindicato e da classe trabalhadora. É atualizado diariamente e permite comentários e interação com as redes sociais.
Quem acessa o site fica por dentro de todas as notícias das ações do sindicato de forma rápida e dinâmica.